pessoal, tudo de bom? Tudo bem com vocês? Qual que é a vibe de hoje? Vamos precisar de uma vibe altíssima, elevada, energias só boas pro assunto de hoje, né? Vocês já devem ter visto muitos vídeos desses, tá? Eu não ia postar, não tava a fim de fazer esse tipo de vídeo, eu não gosto de coisa muito negativa, mas tô passando por algumas coisas lá na fábrica, principalmente. Eu sinto que eu deveria passar de alguma forma para vocês enxergarem pelo menos a minha maneira de ver as coisas, tá? Porque os vídeos que eu já vi antigamente, o pessoal fazia muita crítica e ficava só nisso. Então, não vou opinar no que os outros tá fazendo, não. Mas, né, é chato deixar as coisas assim muito negativas. Então, vocês já devem ter ouvido falar. Porque aqui no Japão existem muitas pessoas falsas. Porque aqui no Japão, você tem que tomar cuidado com quem você está se relacionando. Porque aqui no Japão tem vários tipos de brasileiros. Existe, gente. Infelizmente existe, tá? Mas vamos lá que também muitas das coisas que o pessoal reclama é porque infelizmente a gente quer as coisas do nosso jeito. E aí é onde cada um, né, os dois lados lá, cada um tem o seu ego inflado e no final acabam brigando porque não sabem sentar e conversar ou se não ceder um ao outro. Então fica nessa briga idiota. Não é só aqui no Japão que isso acontece não, porque eu vejo muito vídeo pessoal falando daqui do Japão e tal, dos brasileiros, que os próprios brasileiros gostam de meter pau os brasileiros, né? Mas também no Brasil eu já passei em vários lugares que trabalhei que é parecido com aqui. E algumas pessoas, algumas atitudes, eu achei até pior aí no Brasil do que aqui do Japão. Eu posso estar falando merda, mas até então, na minha vivência de vida, eu percebo que geralmente as maiores brigas que tem, esses conflitos idiotas, é com gente nova. Vou chutar até uns 30 e poucos anos. E geralmente quando os adultos de idade assim, bem maior do que 30 e poucos anos, eu não vejo o pessoal ficar de birrinha, intriguinha, sabe? Briga idiota que parece que tá amigas de adolescentes. Mas depende de cada um, gente. Existem pessoas muito novas que são muito mais, assim, maturas. E tem gente velha que é imaturo. Isso em qualquer lugar. Tem pessoas que são falsas, tem pessoas que vão se aproveitar de você pra querer saber também de você, pra depois ficar fofocando. Isso existe em qualquer lugar, gente. Até dentro da própria família isso existe. Assim, aqui eu já passei no passado. Nossa, passei no passado. Tô passando ainda por alguns bocados. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima porque cada um tem a consciência de que tá fazendo ou deixando de fazer. Você pode ser a pessoa que vai dar dor de cabeça pras pessoas, né? São pessoas geralmente tóxicas que eu falo, depende da ação da pessoa. Ou você pode ser a pessoa que vai receber a dor de cabeça dessas pessoas tóxicas, né? Eu já fui no passado uma pessoa bem tóxica, tá? Hoje em dia, nossa, graças ao universo eu já tô melhorando pra cacete. Tô evoluindo bastante hoje em dia. Mas antigamente é vergonhoso até eu falar isso, porque realmente eu não era lá uma boa companhia, não. Qualquer um vai passar, não tem um que não vai passar por alguma coisa estressante ou vai estressar alguém. Tem gente que gosta de se dar vítima. Nossa, olha que fulano fez comigo. Não, gente, isso não existe. Você que deu abertura pra isso acontecer com você. Ai, mas olha só o que ele fez comigo, então eu fiz isso com ele. Não, não tem essa não. Isso daí é querer fugir da responsabilidade das merdas que tá fazendo. Vítima, pra mim, tem que ser gente sequestrada, assaltada, algo do tipo assim. Esse tipo de caso que a gente vive assim no dia a dia, não tem vítima aqui não. Antigamente, infelizmente, né, com toda a vergonha que eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês, eu já fui, assim, muito ciumenta. Hoje em dia, ainda bem que eu não tô tão ciumenta assim. Ainda assim, dá aquelas fisgadas de ciúmes. E de qualquer pessoa, viu? Então, assim, eu tinha muito ciúmes de amizade. Todo mundo tem probleminha na cabeça. E eu tenho um probleminha na cabeça, sim. Eu era muito segura. Eu tenho baixa estima. Porque eu tenho consciência, mas não é assim, você ter consciência do seu problema que tudo vai passar. Não. Isso envolve, assim, emoções e sentimentos que você não sabe controlar. Porque a gente é humano. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Eu acredito que sentimentos e emoções, eles acabam dominando a gente em certas horas. E aí é nisso que você fica refém. Tem algumas amizades que eu perdi que podia significar alguma coisa e tem outras que não. E hoje em dia, né, eu mudei bastante, eu reflito muito hoje em dia de qualquer coisa que acontece na minha vida. E aí eu tô passando por algumas dificuldades. Pode ser que pessoas que não vai ser interessante pra sua vida, pessoas que não têm os mesmos assuntos que você, né, só fica falando de certos assuntos que não te interessam, então você não vai ter, assim, vontade de ficar com essas pessoas. Vai ter pessoas que vai ser interesseiras de querer só a sua presença pra alguma coisa, né, são as pessoas oportunistas, interesseiras. E isso em qualquer sentido, gente. Pode ser porque você tem carro,
Eu já vi isso muitas vezes. Pode ter gente interesseira, porque às vezes a gente, por exemplo, eu gosto de sair com amizades e quando eu realmente dou valor nas amizades, eu não tô nem aí, eu gasto dinheiro com eles. Então tem gente que vai querer se aproveitar de pessoas assim, ou se não, que você tem o japonês. Eu já passei aqui por, tipo assim, pessoas interesseiras que só lembravam de mim pra descarregar as coisas ruins delas da vida. E eu não tava afim porque isso tava me deixando mal. Eu não sou obrigada. Se quiser, vá para um psicólogo. Eu me abriria se a pessoa também tivesse interesse recíproco. Por exemplo, certas pessoas nunca me perguntavam como é que eu tava, nunca me perguntou da minha vida, nunca teve interesse de me conhecer. Simplesmente só ficava jogando as coisas ruins delas pra cima de mim. Teve um caso que eu descobri de fofoca. Essa menina já passei também por alguns mal bocados, tá? Eu achava ela muito negativa, só reclamava das coisas, sabe? Assim, se fazia de vítima dramática e eu não tava afim de ficar com pessoas assim, não. Então me afastei dela. Descobri, ó, por fofocas. Ela tava com, acho que uma amizade com uma mulher. Eu sei que a menina precisava do carro dessa mulher. E aí a mulher falou que não dava pra ela ajudar no momento e tal. Gente, por causa disso a menina virou a cara pra mulher. Também já passei por outra que tinha muitas pessoas que estavam conhecendo aqui desde o começo. Eu não sou de ficar no WhatsApp, gente, sabe? Eu não sou de ficar em redes sociais. Eu tenho mais coisa pra fazer na minha vida do que só ficar no celular. Tinha gente que ficava reclamando sobre isso, falava que eu não respondia as mensagens, que eu não ficava no celular, que blá blá blá. Começavam a me deixar de lado, né? Tipo, deixavam de lado pra diversão, mas quando lembrava de ficar descarregando as coisas negativas delas, aí lembravam de mim, porque eu tava ali, né, aberta pra escutar as pessoas. Mas essas pessoas não vinham me perguntar se eu tava bem, nunca chegaram a perguntar como é que era a minha vida, ou demonstrar interesse na minha pessoa. Simplesmente só faziam esse tipo de coisa. E pra mim isso não é agradável, não é interessante pra mim pessoas assim. E aí eu começo a afastar mesmo, Essa gente já não me lembrava de mim, pelo menos pra sair pra se divertir, mas lembrava só pra ficar querendo descarregar coisa ruim. Então, essas pessoas ficaram putas, porque eu comecei a me afastar. Eu não virei a cara, não. Se quiser conversar, eu converso, mas eu não vou ficar dando aquela atenção toda pra essa gente. Você, na verdade, pode receber isso, ou você pode ser essas pessoas que fazem isso. Vai ter pessoas que vai querer fazer fofocas. Então, toma cuidado com isso, porque, por exemplo, eu já recebi muitas fofocas lá na empresa. Isso que eu tô só quase 2 meses lá. E fofocas de outras pessoas que... porque a japonesa lá, tem uma japonesa que trabalha lá com a gente na linha que... tem brasileira que acha que a menina não gosta da gente, de brasileira, e fica ferrando a gente. E não é verdade, gente. Eu não creio nisso, não. E mesmo se for verdade, você não pode acabar acreditando na palavra do outro. Acredite com seus próprios olhos, tá? Não fica indo na dos outros, não. É a pior coisa que você faz na vida, porque depois você vai passar como errado, sendo que você não era a sua intenção. Vai ter também muitos brasileiros que vai chegar aqui e vai querer ficar falando merda dos brasileiros. Tipo assim, não quero me misturar com brasileiro. Mas depois você vai ver, essas pessoas tá necessitando de companhias e vai ter um monte de amizade brasileira. Então isso pode acontecer também. Tem uma situação muito foda que tá acontecendo comigo, tá? Eu tô tentando, assim, ser a mais pacífica possível com esse tipo de gente. Porque hoje em dia eu não gosto de ficar guardando rancor, raiva, nem nada desse tipo, gente. Faz mal pra mim, só vai fazer mal pra mim, não pras outras pessoas isso. Tem muita coisa que já aconteceu ali na firma que eu relevei muito, eu não deixei o meu ego falar mais alto, porque as pessoas vão falar assim, nossa, você é trouxa, Jaque. Você deixou isso acontecer com você, baixou a cabeça, ou na verdade perdoou essas pessoas, qual é o seu problema? Não, isso, gente, é o que deveria acontecer, senão não teria tantas brigas no mundo, não teria guerra nem nada, se não deixasse o ego falar mais alto. Primeiro que lá onde a gente tem que trabalhar com japoneses, que se tem outros estrangeiros que são os filipinos, tá? Tô numa sessão, num lugarzinho assim de máquinas que tá eu e tinha 2 filipinas. E aí no começo uma delas, ela foi receptiva comigo. Não é tão simpática que nem brasileiro, gente. E eu tenho que respeitar isso porque é a cultura deles. E então uma foi assim, conversava de vez em quando, porque lá não pode ficar conversando. E a outra era mais fechada, né? Fechada, não trocava ideia, não queria se conhecer, nem nada. Só que aí nisso eu não tenho que ficar julgando a pessoa, certo? Você tem que observar pra ver se a pessoa realmente não foi com a sua cara, não gosta de você porque é brasileiro, sei lá, do tipo. Ou porque é a pessoa, tá? Muitas coisas, infelizmente, acontecem desse jeito. Às vezes a pessoa é daquele jeito lá, assim, que você acha estranho, que você não gosta porque é da sua maneira. E aí você já começa a falar pros outros, porque a fulana ali, ó, não se abre comigo, é porque não gosta de brasileiro, é porque não foi com a minha cara. E não é nada disso, às vezes é só o jeito da pessoa. Então, essa filipina, eu comecei a observar ela pra ver se era alguma coisa do tipo, de ela não gostar de mim, não ir com a minha cara, né? Não, no final das contas, eu vi que era dela, tá? É porque, infelizmente, onde eu entrei lá, onde eu tô trabalhando, todos os novatos têm que entrar naquela sessão, naquela máquina.
Então, imagina quanto estressante a cada não sei quanto tempo você tem que ficar aturando gente nova entrar e ter que ficar treinando. É muito estressante essas coisas. E essa menina não tem paciência nem pra isso. E ela às vezes era muito grossa ao jeito que falava comigo, muito grossa mesmo. Eu tava relevando aos poucos, só que começou a acontecer algumas coisas assim, que eu descobri que elas ensinavam a maneira errada de fazer o trabalho. E não era por maldade, tá? Muita gente também vai achar que é maldade, tá? Quando estiver trabalhando, mas não foi maldade, é porque elas queriam fazer daquele jeito porque é o jeito mais fácil. Quem conhece Japão e ainda vai conhecer, vai ver que japonês gosta de fazer a coisa certa, não é assim, esse daqui é o jeito mais fácil, vou fazer desse jeito. Não. E depois uma outra brasileira foi lá me corrigir, falando das coisas que eu tava fazendo errado, e eu comecei a fazer o certo e ela não gostou. Então, ela fez. Eu tenho quase certeza, não dá pra saber se ela fez de propósito ou não, ou às vezes ela, sem querer, deixou passar, mas eu fui perguntar pra ela de uma peça lá que eu não sabia se podia jogar fora ou não. Ela olhou e cagou. Ela olhou e voltou pro trabalho. E eu fiquei com cara de interrogação, né? Mano, eu tava tão estressada depois de tudo que tava acontecendo, que já fazia quase um mês isso, que eu falei, vai tomar no seu... Eu vou mandar essa merda pra frente, tô nem aí. Aí na hora que eu acabei de mandar pra frente, ela pegou, voltou de novo pra mim e falou assim, mas cadê a peça? Aí eu fiz uma cara pra ela, e só apontei ali, tipo assim, tá ali, caralho. Aí ela pegou e falou assim, mas Jaque, eu falei pra você me dar. Aí na hora, gente, quis explodir uma raiva, mas uma raiva, que eu só peguei, fui grossa e falei assim, que nem ela era grossa comigo. Eu falei, não, você não falou isso. Simplesmente fez isso, dei as costas e continuei a trabalhar. Aí ela não gostou, eu acho. Aí eu acho que ela deve ter dado uma respirada ou ela caiu o chão pra ela, que ela viu que eu não abaixei a cabeça como de costume. Aí ela pegou e começou a vir toda cínica falando se tava tudo bem, se eu tava brava e tal. Aí eu fui cínica também, eu comecei a falar assim, não tô brava não, filha. Eu com elas ali, eu falo um pouco de inglês e um pouco de japonês, porque é difícil. Eu não sei muito japonês, então ando praticando muito com elas. E elas sabem pouco inglês. Ficou alguns dias mó clima do caramba ali naquele lugar, entre eu e elas e tal. Só que aí, o bom é que, tanto eu quanto elas, a gente não ficou fazendo birra um contra o outro, porque geralmente é o que acontece entre as pessoas humanas, né? Essas horas o ego tá maior, então você vai querer ficar fazendo birra ou até tentar se ferrar o outro coleguinha. Então, ainda bem, né, que ali entre a gente não houve isso, né? Cada um ficou na sua. Tinha alguns conflitos que dava, mas aí tinha que ficar chamando o líder pra conversar e tal, mas no final deu tudo certo. Depois, gente, disso... Eu não criei nenhum sentimento ruim contra elas e no final a gente acabou voltando a se falar, a gente na verdade até conversa até demais e dá muitas risadas. Olha só que coisa boa, eu acho isso muito bom. Só que infelizmente não já aconteceu o tempo todo, porque o ego de cada um fala mais alto nessas horas. Difícil falar assim, porque vai da crença de cada um, tá? Eu acredito muito em energias, tá? Da gente, assim, vindo da gente. Tanto o que a gente bota pra fora e o que a gente coloca pra dentro. De atrair também coisas, assim, ruins ou boas, dependendo do que tiver dentro da gente. E eu não tô afim, não, de atrair coisa ruim se tiver coisa ruim dentro da minha cabeça ou do meu cocorô aqui, né, do meu coração. Por mais que essa gente aí já fez o que fez comigo, eu não fico guardando rancor nem nada. Já elas eu não sei, né, mas é problema delas, porque elas que vão estar atraindo coisa ruim. Aí essa é uma situação que já, nossa, deu o que deu, mas já foi. Eu arrumei amizade, tô arrumando na verdade, né, gente, que é pouco tempo pra falar que já é amiga. Tô arrumando amizade com uma menina, eu não sabia que ela era desse jeito, né. Tava tudo bem no começo, depois de um tempo, alguns dias, algumas semanas, não lembro, eu comecei a conhecer outras pessoas, porque, gente, hoje em dia, eu acho que sempre fui assim, eu não sou de ficar grudada com uma pessoa só, sabe? Eu gosto de arrumar muitas amizades, assim, não arrumar amizades, mas conhecer muita gente. Amizades de verdade são um pouco assim, mas eu gosto de conhecer gente, eu gosto de sair com várias pessoas, eu não vou ficar grudada com uma pessoa só. Não nasci pra isso não, eu nasci sozinha, eu vou morrer sozinha um dia. Todo mundo vai ser desse jeito. Eu comecei então, depois dela, eu comecei a conhecer outras pessoas e comecei a sair com elas, porque essa menina, ela não é uma vibe assim tão aventureira que nem eu e as outras pessoas que eu conheci. Ela é muito mais, não sei dizer, fechada, não é fechada, mas fica mais em casa, sai pra se divertir em alguns certos lugares. Mas, por exemplo, se for pra ir, sei lá, pra uma balada, ela não iria. Ela nem pode, acho que a mãe dela não deixa. Que, infelizmente, né, a mãe dela protege muito ela, então ela acaba ficando ali debaixo das asas. Por mim, eu sairia pra qualquer lugar e aí lá eu vejo se tá me fazendo bem ou não. Se não me fizer bem, eu sei que pra lá eu não volto mais. Então, eu tô aberta a muitas coisas, tá? Só não faço besteira de prejudicar as outras pessoas, né? Ela começou a não gostar, ela começou a demonstrar ciúmes, né? Que não tava gostando de eu conhecer outras pessoas, eu conversar com outras pessoas,
de sair com outras pessoas, gente. Mas até aí tudo bem, eu entendo porque eu tenho ciúmes também, eu já tive muitos ciúmes assim doentios, mas o problema é que ela, quando eu atacava nela, sem eu saber, tipo assim, imagina só que a gente tem que trabalhar agora e quando vai na hora do almoço, quando eu vou falar com ela, nossa, ela me ignorou, fingiu como se eu não estivesse na frente dela. Aí, gente, isso daí, esse tipo de ciúmes eu nunca tive. Aí eu já é demais. E na verdade, não é nem assim, não é nem desculpinha, não, da pessoa fazer isso. Pra mim é falta de educação e falta de respeito com as pessoas fazerem esse tipo de palhaçada. Eu não gosto. A primeira vez eu relevei, né, compreendi e tal, a gente tem que dar chance pras pessoas, certo? Só que ela começou a fazer isso com mais frequência e isso tá me irritando. Isso me irritou pra caramba. Então, eu simplesmente parei de tentar me comunicar com ela direito ou ser pacífica. A partir do momento que ela começou a fazer isso várias vezes, que aí já é palhaçada, então eu comecei a simplesmente ignorar ela. Não quero mais ela perto de mim. Aí, esses dias ela veio ontem, né, falando que não sabe por que ela age desse jeito. Ela falou que pediu desculpas, vai ver sobre isso daí, que né, ela faz terapia. Todo mundo deveria fazer terapia na vida. Eu falei, não, tá tudo bem, eu não guardo nada contra ela mesma, eu respeito. Só que a partir de agora eu vou começar a colocar limite. Então tem que colocar limite pra certas pessoas, gente. Não precisa virar cara tão. Você tem que saber, assim, pesar se vale a pena ou não a pessoa, né, na sua vida, né. Isso tá acontecendo e nunca aconteceu isso comigo, né. Então, eu não sei se eu tô conseguindo lidar com isso, eu espero que eu esteja fazendo as coisas certas, mas isso também qualquer pessoa de vocês, assim, pode passar por isso, tá. Porque eu, como tô percebendo que isso tá começando a ficar mais frequente, as pessoas estão começando a fazer mais isso com frequência e, gente, é uma palhaçada, eu não sei de onde as pessoas acham que pode ficar fazendo essas coisas. Então, gente, é mais isso, tá? Que é bem rapidinho que eu decidi fazer esse vídeo pra falar sobre isso. Tem muito mais exemplos, muito mais casos, mas vai ficar muito comprido o vídeo, tá? E também eu não gosto de fazer vídeos compridos assim, que eu tenho paciência pra ver vídeo comprido dos outros. Nem muita gente vai gostar de eu ter falado essas coisas, mas é a realidade, gente. Ou você se adapta, ou então não tem por que você vir aqui pra depois você ficar doente da cabeça. Tem gente que vem pra cá não se adapta, né? Deveria ter pensado antes na vida, antes de fazer essas cagadas. Depois tem gente que fica aí com depressão, fica com insônia, fica assim assado. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não tô falando isso pra criticar, tô tentando fazer assim, a pessoa pensar e refletir bem na vida que tá fazendo, porque tá largando muita coisa no Brasil pra vir pra cá, pra depois se arrepender, e aí você fica com dívida com a empreiteira, ou volta depois de novo pro Brasil sem nada mesmo, tanto daqui quanto aí no Brasil. Então tem que pensar bem, não é assim simplesmente, vem, pronto, acabou. Se não der certo, não deu. Pra alguns, tem gente que consegue, mas tem muitos que não conseguem. Não seja uma pessoa babaca, tóxica, tá? Seja assim, não seja pensando só em você, só no seu ego, assim. Para pra pensar nas coisas que você anda fazendo por aqui, ou até mesmo no Brasil, viu, gente? As coisas que eu tô falando porque é aqui, mas também usem pra ir pra sua vida aí no Brasil também. E a maioria não tá fazendo porque quer, tá? Isso que é o problema. Às vezes a gente não tá fazendo porque quer certas atitudes na vida. É sem querer, querendo. E aí as pessoas não chegam pra conversar com a gente, pra tentar ajudar. E também quando tentam ajudar conversando, a gente não quer aceitar, porque acha que é perfeito, acha que não tá fazendo nada de errada e não aceita. Então, é foda, mano, essas coisas, viu? Então eu vou deixar por aqui, tá, esse vídeo, porque eu queria falar mais coisa, mas não vai dar não, vai ficar muita coisa, o vídeo vai ficar muito comprido, eu não tô afim não. Espero que vocês tenham gostado então, esse daqui foi um pouco mais sério, um pouco mais assim, né, adulto, eu não sei nem o que quer dizer adulto, gente, porque adulto pode ser que seja só porque você tem muita idade, ou adulto na verdade é uma pessoa matura, né, aqui dentro, né. Eu espero que vocês tenham gostado então da gente ter conversado sobre isso, espero que para algumas pessoas, né, porque acho que não vai ser para todo mundo, para algumas pessoas eu espero que tenha servido para alguma coisa, para refletir na vida, para pensar sobre muita coisa na vida, né. Bom final de semana para vocês, se vocês gostaram, curtem, né? Podem falar qualquer coisa aí no comentário, pode falar alguma situação que vocês tenham acontecido com vocês, se alguma opinião que vocês tenham, alguma visão. Seria até bom, eu gosto de ouvir as pessoas falando, porque pelo menos também faz eu refletir para alguma coisa que eu ainda não abri os meus olhos, e as pessoas falando, possa ser que abra os meus olhos, né? Curtem se vocês gostarem, quiser compartilhar para alguém, pode compartilhar para fazer a pessoa refletir, ou se não quer compartilhar porque vai ser uma indireta para alguém, pode mandar também. Nossa, eu ia adorar saber disso. Para quem tá passando aqui, se você gostou,
né? Pode se inscrever, que aí tem alguns vídeos da hora e vou soltar mais vídeos da hora também, né? Um bom final de semana pra vocês, um beijo na bunda e tchau, tchau! Pikachu, 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 Pikachu.